Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encha o teu coração. Eu sou o pastor Oséias e estamos começando mais um trimestre das nossas lições bíblicas da Escola Dominical. E neste trimestre o tema que estudaremos é "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E as 13 lições que estudaremos são: lição 1, o Verbo que se tornou em carne. Lição 2, o novo nascimento. Lição 3, a verdadeira adoração. Lição 4, Jesus, o pão da vida. Lição 5, a verdade que liberta. Lição 6, o bom pastor e suas ovelhas. Lição 7, eu sou a ressurreição e a vida. Lição 8, uma lição de humildade. Lição 9, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Lição 10, a promessa do Espírito. Lição 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos. Lição 12, do julgamento à ressurreição. E lição 13, renovação da esperança. E deixo aqui o meu agradecimento ao nosso irmão Terêncio, Grande Teras, lá do Templo Central da Assembleia de Deus em Russas, no Ceará, que nos permitiu usar essa abertura de trimestre tão bonita que ele produziu. E hoje estudaremos um dos temas mais profundos do cristianismo, a encarnação do Verbo de Deus. Tema este essencial para a redenção, pois somente um Salvador plenamente homem e plenamente Deus poderia realizar a obra expiatória e propiciatória na cruz do Calvário. O Evangelho de João apresenta Jesus como o Verbo eterno, aquele que estava com Deus e era Deus desde o princípio. Precisamos entender como a encarnação de Cristo impacta nossa fé e nossa relação com Deus. Para isto, estudaremos o Evangelho de João, a sua autoria, a sua data, o seu propósito e a ênfase na representação de Cristo. Estudaremos também Jesus, o Verbo de Deus, sua natureza eterna, sua função como revelação do Pai e sua missão de trazer vida e luz ao mundo. Também a encarnação do Verbo, como Cristo tomou a forma humana, habitou entre nós e nos deu o direito de sermos filhos de Deus. Sobre a identidade do Verbo, faremos uma relação entre a encarnação do Verbo e a redenção, e também sobre a rejeição e a aceitação do Verbo. E para melhor meditarmos nesta lição de número 1, a ser estudada no dia 6 de abril de 2025, intitulada "O Verbo que se tornou em carne", vou deixar aqui algumas perguntas. O que a encarnação nos ensina sobre humildade? A luz do Verbo ainda brilha no mundo? Destacamos também nesta lição algumas perguntas básicas para fixar o nosso conhecimento e algumas perguntas polêmicas para nós sabermos como responder algumas perguntas num nível um pouco mais difícil. Para que nossa aula seja mais objetiva, vou exibir o conteúdo na tela para que você possa pausar e ler com calma. Não farei a leitura do textuário, da verdade prática e da leitura bíblica em classe, mas trarei um resumo dos principais pontos dos demais conteúdos. Introdução. Neste trimestre, estudaremos o Evangelho de João. Diferentemente dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, João enfatiza o ministério de Jesus em Jerusalém. O apóstolo João escreveu este evangelho com o objetivo de revelar a singularidade da natureza divina de Cristo. Sejamos fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nos primeiros versículos do capítulo 1 de João, nós encontramos verdades profundas sobre a identidade de Cristo. Primeiro, ele é o Verbo de Deus. E como Verbo de Deus, ele é existente desde antes da criação. Segundo, ele estava com Deus e era Deus, participando ativamente da criação de tudo o que existe. Tudo o que há foi criado por nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com Deus e o Espírito Santo. Terceiro, ele é a luz que ilumina os homens, trazendo salvação e revelação. O Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, diferentemente dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, tem um enfoque singular na divindade e na humanidade de Cristo. Os três evangelhos sinóticos, eles iniciam com a genealogia ou com o nascimento de Cristo, narrando detalhadamente esses acontecimentos no plano terreno, enquanto o Evangelho de João inicia sua narrativa com a pré-existência e a divindade do Verbo divino desde a eternidade.
Isto mostra que a obra redentora não se iniciou em Belém, mas que ela faz parte de um propósito eterno de Deus. E um dos objetivos desta lição é demonstrar a importância da encarnação de Cristo para a redenção da humanidade. Jesus não é apresentado somente como um mestre ou um profeta, mas como o próprio Deus que se fez homem para habitar entre nós e cumprir o plano da redenção que estava proposto desde a eternidade. Então, por que o apóstolo João inicia o seu evangelho com a frase "no princípio era o verbo"? Exatamente para demonstrar a pré-existência e a eternidade de Cristo, conectando-o diretamente a Gênesis capítulo 1 e versículo 1, que é o início da criação. Mas alguém pode perguntar assim: se Jesus realmente é divino, por que, para crermos na sua existência, dependemos de fé e não de provas científicas e concretas? Nós podemos responder assim: a fé não é ausência de evidências, mas é confiança baseada em testemunhos históricos de pessoas que conviveram com ele, que presenciaram os milagres que ele fez, que presenciaram seu poder sobre a natureza e que testificaram pela forma como ele viveu que realmente ele era Deus encarnado. E mais, a ressurreição de Cristo, isso é um grande testemunho de que mesmo antes de ele ter se encarnado, ele já existia e que ele é Deus. Alguém pode dizer assim: mas a própria Bíblia diz que outras pessoas ressuscitaram. Mas a minha pergunta nesse caso é: alguma outra ressuscitou espontaneamente ou sem depender de nenhuma outra pessoa para que ela ressuscitasse? Não, Jesus sim ressuscitou, independente do poder de qualquer outra pessoa, da forma que ele mesmo tinha prometido anteriormente. Primeiro tópico, o Evangelho de João. Primeiro subtópico, autoria e data. O apóstolo João é o autor do Evangelho que leva o seu nome. A confirmação de sua autoria encontra-se no próprio texto e nos escritos dos pais da igreja. Escrito entre 80 e 90 depois de Cristo, apresenta uma doutrina clara sobre a divindade de Jesus Cristo, enfatizando conceitos como verbo divino e a palavra que se fez carne. Que o evangelho foi escrito por João? Isso pode até ter algumas dúvidas, mas se nós formos estudar, nós vamos ver que os pais da igreja, como Irineu de Gália, Heracliano da Itália, Taciano de Roma e Síria, Polícrates de Éfeso, Teófilo de Antioquia e Clemente de Alexandria, todos esses pais da igreja, ou seja, que no princípio foram líderes da igreja, reconheciam o evangelho como sendo de João. E o próprio Policarpo, que foi discípulo de João, reconhecia esse evangelho como tendo sido escrito pelo apóstolo João. Então, não existe dúvida. E quanto à data? Provavelmente entre 80 e 90 depois de Cristo. Apesar de alguns estudiosos verem na afirmação do capítulo 5 e versículo 2, quando o apóstolo João fala sobre a cura do paralítico do tanque de Betesda, lá ele diz: em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas. Se foi entre 80 e 90, não há, ele não afirmaria que há, ele diria havia, porque o exército romano na guerra judaica, liderado pelo general Tito, já teria destruído a cidade de Jerusalém. Por conta disso, alguns afirmam que pode ter sido antes do ano 70. Também com as expressões verbo divino e a palavra que se fez carne, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Por que é importante conhecer quem escreveu e a data quando foi escrito o Evangelho de João? Porque isto nos ajuda a entender o contexto histórico, porque isso reforça a confiabilidade do texto e a intenção teológica do apóstolo João. Mas alguém perguntaria: como não há manuscritos originais do Evangelho segundo escreveu João, como podemos ter certeza de que o conteúdo não foi alterado ao longo dos séculos? Quando estudamos, nós vemos que a transmissão textual do Novo Testamento é uma das mais bem preservadas da Antiguidade, com milhares de manuscritos que permitem uma reconstrução do texto original. Então, apesar de não existir os manuscritos originais completos, existem vários fragmentos que fazem com que creiamos na autenticidade desse escrito, além do testemunho dos pais da igreja, como nós já dissemos. Segundo subtópico, o propósito do Evangelho. O Evangelho de João busca levar os leitores a crerem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e pela fé obter a vida em seu nome. O primeiro capítulo funciona como um prólogo,
introduzindo Jesus como o Filho enviado de Deus para fazer parte da história. O Logos é a palavra encarnada. Mas qual o propósito do Evangelho de João? Levar os leitores a crer em Jesus Cristo, como sendo o Filho de Deus, o Verbo encarnado. E o prólogo do Evangelho, que é o seu primeiro capítulo, apresenta Jesus como o Filho enviado por Deus para restabelecer a comunhão de Deus com os homens, destacando a sua divindade e a sua eterna pré-existência, e que ele é o Logos, a palavra encarnada. Mas por que a crença em Jesus como o Verbo é essencial para a fé cristã? Porque reconhece a sua completa divindade e humanidade, como Deus o seu papel na criação e como Deus feito homem, o seu papel crucial na redenção. Mas João escreveu o seu evangelho numa época em que nenhum dos outros apóstolos estavam vivos mais. Foi muito depois. A grande maioria das testemunhas dos fatos que João relata já não estavam mais vivos quando ele escreveu seu evangelho. Como podemos confiar na precisão histórica de um relato que foi feito tanto tempo depois dessa forma? Quando falamos de João, não podemos nos esquecer que ele era um dos 3 apóstolos mais chegados do Mestre. E assim, tudo o que aconteceu durante o ministério terreno de Cristo, João estava presente. João estava presente no Monte da Transfiguração, João estava presente no Getsemane, João estava presente no momento da crucificação, João estava presente em todos os momentos. Com as suas memórias e a inspiração do Espírito Santo, essa precisão histórica foi muito bem preservada. Mas além disso, existia os testemunhos oculares de outras pessoas, crianças e jovens que estiveram acompanhando os principais acontecimentos durante o ministério terreno de Cristo, e também a tradição apostólica, que todos os apóstolos já tinham passado os seus relatos para discípulos que foram seus seguidores. Aí vem uma questão, mas o evangelho de João é completamente diferente de todos os outros 3 evangelhos. O primeiro que foi escrito, Marcos, o segundo, Mateus, o terceiro, Lucas. João não segue essa mesma sequência histórica e não tem o mesmo foco. Como podemos acreditar nisso? Não podemos nos esquecer que estamos tratando de pessoas que cresceram e se desenvolveram na cultura judaica. E na cultura judaica, a transmissão oral é altamente confiável. Terceiro subtópico: a natureza de Jesus. João destaca a dimensão divina de Jesus, mas também aborda a sua natureza humana. Com isto, realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também a sua humanidade por meio da sua morte expiatória em favor dos pecados da humanidade. Mas como pode alguém ser plenamente homem e plenamente Deus? Na revista anterior, nós estudamos detalhadamente essa questão da encarnação e de Jesus ser plenamente Deus e plenamente homem. Um tratado profundo sobre esse tema é feito pelo apóstolo Paulo quando ele escreveu aos Filipenses no capítulo 2 e versículo de número 5 a seguir, quando ele fala que nós temos que nos comportar igual Jesus se comportou, que mesmo sendo Deus se despiu de toda a sua glória, se encarnou se tornando homem, e mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. E mesmo ele tendo encarnado na plenitude dos tempos, como a palavra de Deus diz, ele já estava lá com Deus no princípio, criando tudo o que foi criado. E aqui nós destacamos que a morte expiatória de Cristo em favor da humanidade, sem a qual nós não teríamos a nossa comunhão restabelecida com Deus, não teria acontecido se o Verbo não tivesse encarnado. Por quê? É possível matar Deus? Impossível. Deus é imortal e eterno. Portanto, ele teve que se encarnar despindo-se de toda a sua glória para morrer em nosso lugar. Mas qual o impacto que essa dupla natureza humana e divina de Jesus tem na nossa fé? Ela nos mostra que Jesus, assim como o apóstolo Paulo afirmou escrevendo a Timóteo, é o mediador perfeito entre Deus e os homens, porque ele compreende as nossas fraquezas, as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas enfermidades, e por isso ele é o mediador perfeito entre Deus e os homens. Se durante o ministério de Cristo ele era Deus e homem ao mesmo tempo, como ele poderia ser onisciente e ter a limitação de conhecimento da forma que um homem tem ao mesmo tempo? Como nós já citamos Filipenses 2, versículo 5 a seguir, nós vemos que Jesus se despiu de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua majestade,
e veio se tornar um homem como nós, que apesar de estar sujeito a tudo o que nós estamos sujeitos, nunca pecou e nunca errou. Com isso, voluntariamente, ele limitou o seu poder durante o tempo em que ele esteve aqui na terra encarnado. Por quê? Ele era plenamente homem. Limitou o seu poder e limitou o uso de todos os atributos divinos. Mas ele fez milagres. Sim, ele fez milagres. Ele fez milagres. Quando foi apresentado para Natanael, ele disse que já tinha visto Natanael sob a figueira. Assim, nós entendemos que, apesar de ter se despido de toda a sua glória e de todos os seus atributos, inclusive da onisciência, ele tinha conhecimento mais amplo do que nós humanos normais temos. Por exemplo, quando ele estava no Getsêmani pedindo para o Pai passar dele aquele cálice, ele já estava vivenciando algo que estava no futuro. Nós, muitas vezes, por ansiedade, sofremos por causa do futuro, mas não da forma que ele sofreu. Segundo tópico, Jesus, o Verbo de Deus. Primeiro subtópico, a revelação que ultrapassa o passado. A expressão, no princípio era o Verbo, em João 1:1, é provável que tenha como referência Gênesis 1:1, indicando que Jesus é Deus no princípio, já existia com Deus e é Deus. Ele é eterno e não tem princípio nem fim. João capítulo 1 e versículo 1, que diz, no princípio era o Verbo, remete a Gênesis capítulo 1 e versículo 1, que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Assim o relato afirma que Jesus já existia antes da criação e que ele estava na criação juntamente com o Pai. Segundo subtópico, a natureza fundamental do Verbo. Tal como Deus é eterno, também o Verbo o é. No Apocalipse, João o descreve como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Assim, apresenta Jesus como o Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens, reconhecido por muitos e adorado como Deus. Mas o que a eternidade de Jesus significa para a nossa fé? Significa que ele tem poder absoluto sobre tudo? Ele mesmo afirmou isso lá no capítulo 28 de Mateus. Também que ele é digno de nossa adoração. E além disso, que ele é o mediador, intercessor perfeito por nós à destra do Pai. E se nós formos para o último livro da Bíblia, lá no capítulo 1 e versículo 8 de Apocalipse, nós vamos ver o mesmo João relatando a visão que teve de Jesus ressurreto, que ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Assim, antes dele não houve ninguém e depois dele ninguém haverá também. Mas poderia surgir a pergunta, se Jesus é Deus eterno, por que precisou se tornar humano? Deus não poderia salvar a humanidade sem Jesus Cristo ter se encarnado? A encarnação era necessária para que Jesus Cristo vivesse toda a experiência humana e assim fosse o sacrifício perfeito pelo pecado de toda a humanidade. Somente Jesus Cristo, plenamente Deus e plenamente homem, poderia reconciliar a comunhão entre Deus e a humanidade, poderia consumar a redenção da humanidade para com Deus. Terceiro subtópico, no princípio era o Verbo, João 1:1. O termo verbo, do grego logos, significa palavra e carrega a ideia de expressão tanto da razão quanto da linguagem. Relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito para logos encontra-se em Jesus, a expressão da divindade, a revelação de Deus. O logos, ou o verbo encarnado, é a manifestação visível de Deus para a humanidade. Deus se fez homem para estar entre os homens, viver como homem e padecer e morrer pelo homem para que o homem pudesse voltar a ter comunhão com Deus. Com isso, o Verbo divino, Jesus, é a expressão plena da revelação divina para nós homens. E a relação entre Jesus, o Filho, e Deus, o Pai, é essencial para compreendermos a fé cristã e para compreendermos a relação que nós podemos ter com Jesus Cristo, o Filho, e com o Pai e com o Espírito Santo. Porque Jesus disse que da mesma forma que ele e o Pai são um, da mesma forma ele e sua igreja são um também.
Mas uma pessoa pode ser conhecida como palavra, como verbo, como logos? Sim, ele simplesmente representa a comunicação, a linguagem, a razão de relacionamento de Deus para com nós, homens. As falas de Jesus, ele mesmo dizia: eu não digo de mim, mas o Pai que está em mim é quem o diz. O que eu faço, eu não faço de mim, mas o Pai que me enviou é quem faz. Mas por que existem algumas religiões que se dizem cristãs que não creem na divindade plena de Jesus Cristo e que não creem na encarnação de um verbo divino pré-existente desde a eternidade? Simplesmente porque desde o Jardim do Éden, a antiga serpente, o diabo e Satanás, ele quer enganar as pessoas. E a verdade bíblica está explícita, mas as pessoas simplesmente querem inventar novidades para poderem pregar um evangelho diferente do evangelho que Jesus Cristo e os seus apóstolos pregaram. Terceiro tópico, a encarnação do verbo. Primeiro subtópico, a manifestação do verbo e a luz do mundo. João identifica Jesus como criador de todas as coisas, a verdadeira luz que resplandece nas trevas. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. Deus enviou João Batista para testemunhar sobre essa luz, mas muitos a rejeitaram. Os versículos de 3 a 5 do primeiro capítulo de João, que está na nossa leitura bíblica em classe, nos mostra que todas as coisas foram feitas por Jesus e que a sua luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. E alguém pode nos perguntar: se Jesus é a luz do mundo, por que o efeito do seu sacrifício não eliminou por completo as trevas do pecado da humanidade? O mundo ainda sofre os efeitos das trevas do pecado, mas Cristo oferece redenção para todos aqueles que creem nele, confessam ele como o único e suficiente Salvador e o servem como discípulos. Por que isso? Porque Deus não impõe nada a ninguém. Deus nos deu o livre-arbítrio e nos deu a opção de nós podermos rejeitar a oferta da salvação. Mas é assim? Com certeza. Existem tantas pessoas que poderiam estar desfrutando da comunhão de Cristo, da comunhão com Deus através de Jesus Cristo, mas não estão simplesmente porque, fazendo uso do livre-arbítrio, recusaram isso e hoje estão distantes de Deus. Todos nós temos a opção de sermos crentes na pessoa bendita de Jesus Cristo ou não. Aqueles que creem desfrutam do efeito da sua maravilhosa luz e da comunhão com Deus. E aqueles que não creem simplesmente continuam perdidos nas trevas do pecado. Segundo subtópico, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela fé em Jesus. Judeus ou gentios, a luz veio revelar o plano da redenção a toda a humanidade. Os gentios também receberam a graça da filiação divina através do amor do Pai. Jesus veio para os seus, o povo de Israel, a nação eleita, mas Israel o rejeitou. Por isso, todos quanto receberem, ele deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Não importa a etnia, não importa a raça, não importa a língua, a oportunidade de, pela fé em Jesus Cristo, nos tornarmos filhos de Deus é para todos. Mas se Deus, como o apóstolo João disse, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, realmente amou dessa forma? Por que aqueles que recusam não têm o privilégio de serem filhos de Deus? Essa pergunta nós respondemos com a mesma resposta daquela outra: livre-arbítrio. Nós temos opção de servirmos a Deus ou não. Nós temos opção de fazer o que nós quisermos na nossa vida. A única questão que existe é que tudo tem consequência. E nós vamos ver em toda a Bíblia que quem confessa a Cristo como Salvador e busca ser fiel a Ele, vai colher a vida eterna, enquanto que aqueles que o rejeitam vão colher a morte e a condenação eterna. Isto é o que a palavra de Deus diz. Portanto, nós temos a opção. Por isso que existe o comissionamento de todos aqueles que conhecem a verdade do Evangelho, divulgar para que muitos venham reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Terceiro subtópico, a manifestação e a habitação do Verbo. O Verbo se fez carne significa que Deus tornou-se humano e habitou entre nós.
O termo verbo, numa conotação muito mais profunda que qualquer conceito filosófico, é Deus entrou na história. No grego, a expressão sugere que ele armou seu tabernáculo no meio da humanidade, simbolizando a plenitude da presença divina entre os homens. A filosofia, em toda a sua profundidade, não consegue explicar como Deus passou a fazer parte da história humana e como ele habitou entre nós. No original grego, o termo habitou fala sobre armar a sua tenda ou o seu tabernáculo, remetendo ao tabernáculo da peregrinação de Israel no deserto, onde Deus habitava no meio do seu povo. Mas ele não simplesmente habitou em templo feito por mãos humanas, mas ele habitou em um corpo preparado para que ele pudesse se encarnar e estar entre nós. Conclusão: iniciando o estudo no Evangelho de João, aprendemos sua relevância e o seu objetivo na vida da igreja. Também a intervenção de Deus na história através da encarnação do Verbo. Aquele que era desde o princípio tornou-se homem, trazendo luz e salvação ao mundo. Pela fé em Cristo, somos feitos filhos de Deus. O Evangelho de João evidencia a encarnação de Cristo como evento central da redenção, mostrando que a fé em Jesus traz vida e luz aos que creem. Nesta lição, tivemos a oportunidade de iniciar o estudo do Evangelho de João, mostrar a sua relevância e a sua importância na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história humana tornam o Evangelho de João uma obra única no Novo Testamento. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Após toda essa lição, como que nós podemos responder à mensagem do Verbo que se fez carne? Se você ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, aceitando-o como o Senhor da sua vida, é só aceitá-lo, entregar a sua vida a Ele, passar a fazer parte de um rebanho cristão que ensine genuinamente o Evangelho de Cristo e assim servir a Cristo. E eu que já fiz isso, é só dar continuidade à pregação do Evangelho, porque esta é a missão que todos aqueles que já reconheceram a Jesus como seu Salvador têm: pregar o Evangelho do Verbo encarnado. Mas se Jesus realmente veio trazer luz ao mundo, por que ainda há tanta maldade e tanto sofrimento entre as pessoas, principalmente entre os inocentes? É importante destacar que o Evangelho de Cristo não promete erradicação total e imediata do mal, mas a redenção de todos aqueles que creem. O sofrimento existe e sempre vai existir, desde que o pecado entrou no mundo. Se nós pegarmos o escrito do próprio evangelista João, o livro de Apocalipse, nós vamos ver que no futuro não muito distante, o mal será erradicado de sobre a terra. Nesse período não existirá sofrimento e não existirá maldade. Mas enquanto nós, seres humanos, temos o livre-arbítrio para escolher o que semear, temos a obrigação de colher aquilo que plantamos. Por isso, temos opção? Temos. Podemos plantar o que quisermos, mas nós temos a obrigatoriedade de colher tudo aquilo que plantamos. E não podemos nos esquecer que o mundo está dessa forma simplesmente por causa do pecado dos nossos primeiros pais. Isso transformou o mundo na tamanha maldade que nós vemos nos nossos dias. Concluímos aqui o nosso estudo sobre a encarnação do Verbo, e isso nos leva a uma compreensão mais profunda da grandeza de Cristo e da nossa responsabilidade como seus discípulos. A pergunta que fica para nós meditarmos é: o que faremos com a verdade que aprendemos aqui? Vamos apenas conhecê-la intelectualmente ou deixaremos que ela transforme a nossa vida? Se esta lição abençoou a tua vida, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda a plataforma a recomendar esse conteúdo para mais pessoas. E é claro, compartilhe com mais irmãos e amigos para que eles também sejam edificados. Que Deus abençoe a todos. Se for da vontade dele, nos veremos na próxima semana para mais uma aula. Até lá!